Direto da redação. Deixa eu conversar com a Cláudia Freitas, porque essa questão de rodovias ontem foi um negócio muito sério também em algumas regiões do país, em algumas regiões do Rio de Janeiro, porque o que aconteceu no período em que as pessoas estavam saindo para votar, algumas blitz realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, elas impediram a passagem, ou teriam impedido a passagem de eleitores para as suas sessões eleitorais. E a Cláudia tem informações sobre isso. Cláudia Freitas, do portal Eu Rio, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão com a gente no Direto da Redação. Roberto, essa foi uma das denúncias que o Ministério Público Eleitoral aqui do Rio recebeu. Ontem foram quase 13 milhões de pessoas residentes no Rio de Janeiro que compareceram às urnas para poder eleger o novo presidente da República. No estado do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro ganhou em 72 dos 92 municípios fluminenses. Foi o candidato, então, mais votado no Rio de Janeiro. Aqui na capital, ele recebeu 52,66% dos votos válidos. Já o candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou com 47,34% dos votos. A cidade, o município fluminense que mais deu votos a Jair Bolsonaro foi São José do Vale do Rio Preto. É uma cidadezinha que fica perto de Teresópolis, na Serra. Ali, Bolsonaro recebeu 78,15% dos votos. Já Lula foi eleito, recebeu uma votação massiva na cidade Rio das Flores, que fica uma cidade vizinha a Valença, fica próxima a Valença. Ele ali recebeu 64,69% dos votos válidos. E um dado histórico, Roberto, é que o candidato Jair Bolsonaro, ele foi o candidato assim, à presidência da República que mais recebeu votos no estado do Rio de Janeiro até hoje. Foram 1.929.209 votos. Então, é um dado histórico, sendo aí o candidato que mais recebeu votos no Rio de Janeiro. E isso se deve, segundo os analíticos políticos, que se deve ao apoio que ele recebeu do candidato eleito ao governo do Rio, já no primeiro turno, Cláudio Castro. É um aliado político de Jair Bolsonaro e também eles dividem aí o mesmo partido, o PL. Vamos dar agora, Roberto, um panorama do dia de ontem, né, desse dia aí de votação. Então, Roberto, em São Gonçalo, logo no início da votação, os moradores de São Gonçalo reclamaram da falta de ônibus. Essa denúncia chegou ao Ministério Público Eleitoral e foi encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral aqui no Rio, que fez uma apuração e disse que não, que isso realmente não procedia, que o transporte estava funcionando de forma regular. Outra denúncia que chegou ao Ministério Público Eleitoral, Roberto, foi em relação às blitz que estavam sendo feitas pela Polícia Militar em diversos pontos da cidade. Aí, segundo o TRE, também foi encaminhado ao TRE, e segundo o TRE, nessas blitz, os policiais não chegavam a parar os motoristas, e eles que estavam ali apenas em alguns pontos da cidade para poder manter uma normalidade, poder ter uma fiscalização mais de perto. Mas os motoristas estavam reclamando, Roberto, que esses pontos de retenção estavam causando grandes engarrafamentos, atrapalhando os eleitores a chegar no seu local de votação. E também para que depois que eles voltassem, pudessem voltar às suas residências. Enfim, com isso, vários engarrafamentos ocorreram na cidade. Inclusive, na ponte Rio-Niterói, 2 caminhões do Exército e várias viaturas da Polícia Rodoviária Federal estavam causando um engarrafamento muito grande nos 2 sentidos da ponte. Então, quem estava vindo da região dos Lagos para a capital, da capital para a região dos Lagos ou para outros pontos, que tivesse que acessar a ponte Rio-Niterói, os motoristas realmente estavam reclamando e nos 2 sentidos.
Já na Zona Oeste, a queixa dos moradores era em relação à cobrança irregular de passagem. Lembrando que a Prefeitura do Rio liberou a cobrança da passagem para poder viabilizar a chegada dos eleitores às suas zonas eleitorais. Roberto, às 17 horas, logo após a finalização da votação, a procuradora regional eleitoral, a Neide Cardoso, deu uma coletiva de imprensa na sede do Tribunal Regional Eleitoral, e ela disse que, apesar de alguns incidentes, de algumas prisões que ocorreram em flagrante, tudo correu dentro da normalidade nesse segundo turno aqui no Rio de Janeiro. Ela deu dados, atualizou dados nessa coletiva de imprensa. No total, foram 22 prisões em flagrante, feitas por policiais civis, militares e federais. E os motivos foram os mais variados possíveis: boca de urna, desacato à autoridade, foto de urna, bloqueio de vias, falta de transporte, enfim. No total, foram 400 denúncias que o Ministério Público Eleitoral recebeu e encaminhou para o Tribunal Regional Eleitoral aqui no Rio de Janeiro. Nós conversamos ontem à noite, Roberto, com o jurista Paulo Vitor Lima. Ele é especialista em direito eleitoral e criminal da OAB, e ele fez uma análise desse segundo turno aqui no Rio de Janeiro. Vamos assistir. Olá, bom dia a todos. De fato, nós tivemos diversas notícias dando conta de que houve algumas tentativas de obstruir o direito ao voto, o transporte, a dificuldade que algumas pessoas tiveram de ir até as urnas no segundo turno. É muito importante esclarecer que, sob aspecto legal e jurídico, é um crime grave contra a democracia qualquer tentativa de obstaculizar o direito do voto. O Brasil passou por momentos muito obscuros na nossa história e a Constituição de 88 tentou proteger da melhor maneira possível o sufrágio universal, tentando garantir que o voto fosse o mais amplo e acessível possível. Nesse sentido, todas as instituições trabalharam para corroborar que todos os cidadãos pudessem comparecer às urnas e exercer a democracia. O TSE deu uma ordem expressa para que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal não fizessem operações no sentido de obstruir as vias expressas, de o tráfego não ser prejudicado. Não foi uma ordem que impedisse qualquer tipo de fiscalização, não foi isso, mas simplesmente que impedisse a fiscalização no meio de transporte. Claro que se fosse alguma abordagem pautada numa investigação por um crime de tráfico ou por qualquer outro crime, obviamente que essa investigação não estava impedida de ser praticada. O que estava sendo em jogo era a fiscalização dos veículos que estavam sendo utilizados para poder fazer o transporte dos eleitores. Isso foi a decisão do ministro, para que todos pudessem ter uma forma célere de comparecer. Também foi oportunizado para que os prefeitos, mediante decreto, concedessem autorização para que as linhas de transporte público pudessem ser de maneira gratuita para aqueles eleitores que estivessem indo às suas zonas eleitorais votarem. O descumprimento, a gente teve muita notícia de descumprimento dessa decisão. O descumprimento dessa decisão, além de acarretar multa e responsabilização civil e administrativa, também pode culminar no crime de desobediência, porque uma ordem ilegal emanada por uma autoridade pública competente, no caso o prefeito da cidade, e se isso for apurado e verificado também, os responsáveis podem ser punidos. Fatos mais graves, situações em que blitz podem ter sido construídas. Veja bem, se for comprovado que blitz foram construídos simplesmente para favorecer certos candidatos, o que configuraria o crime de abuso de poder, esse crime tem uma natureza muito mais grave, as punições são superiores a 4 anos de detenção e os seus agentes públicos que estão envolvidos podem inclusive perderem o cargo, sendo destituído. Então é muito importante que o Ministério Público tenha uma apuração efetiva para que a democracia esteja preservada, Graças a Deus o segundo turno aconteceu sem maiores intercorrências, mas a gente acredita que mereça sim esses eventos serem apurados, eventos que foram noticiados em larga escala na mídia, diversos eleitores reclamando,
sobre o seu direito de ir e vir, que foi um pouco obstruído, a dificuldade na votação no segundo turno. Isso merece uma investigação séria da polícia e do Ministério Público, consequente responsabilização se eventualmente houver daqueles agentes que tentaram atrapalhar o processo eleitoral. Roberto, tá aí então. Essa é a análise do jurista Paulo Vitor Lima, especialista em direito eleitoral e criminal da OAB. Ele discutiu com a gente, então, cada ponto que foi de denúncias ontem, que chegaram ao Ministério Público Eleitoral, foram encaminhadas para o TRE, e vamos acompanhar agora se essas denúncias realmente vão ser apuradas, né, com celeridade. Volto com você no estúdio. Obrigado, Cláudia Freitas, e um bom dia para você, Cláudia. Obrigada, Roberto, para você também.